Flamengo empata com Nublense em 1-1. Pior atuação do Flamengo na era Sampaoli? Créditos. Programa Sport Center da ESPN Brasil. Grupo Disney. Link na descrição. Flamengo e o empate na Libertadores. Vamos ver como é que foi então. Aí, Comebol, Libertadores e o Flamengo ficou então no empate, só 5 pontos, hein, Eugênio, depois aí dessas primeiras partidas na competição. A tranquilidade que o Flamengo tem é que agora faltam 2 jogos em casa. É aquela história do time que é o cabeça de chave, que tem uma tabela facilitada justamente dessa forma. Ele tem 5 pontos, é uma pontuação muito baixa para o que se esperava do Flamengo até aqui, mas ele vai resolver a sua vida e vai se classificar jogando no Maracanã, onde normalmente supera com facilidade os adversários. Fora de casa não foi bem, porque perdeu para o Alcas, empatou com o Racing e ontem empatou com a Nublense. Um primeiro tempo o Flamengo melhor até fazer o gol. Bastou fazer o gol para o time chileno se animar no jogo, logo depois já teve essa bola na trave, ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo ficou um jogo lá e cá. Mas lá e cá, com o Flamengo num ritmo lento, nossa, algo assim muito abaixo até dos piores momentos de intensidade do Flamengo na temporada. E foi para cima o time da Nublense, do Nublense, que é o Clube Deportivo Nublense, e aí saiu esse golaço aí do Fernandes, que tinha entrado no segundo tempo, saiu limpando todo mundo, né, da defesa do Flamengo. Uma tranquilidade, assim, também sem muita... Ele parece que ele estava acelerado e o resto estava em câmera lenta, né? É mais ou menos isso. Ainda tem um lance no finalzinho, um gol perdido pelo Pedro. Vamos ouvir, então, Jorge Sampaoli? Depois do jogo com Corinthians, algunos jugadores no estaban 100%. Y bueno, yo puse Otimi, que estaba mejor para hoy. En relación al juego, pienso que Otimi tuvo un primer tiempo de mucho dominio, sin mucha ocasión. Segundo tiempo nos quedamos un poco. Ñublense nos empató y ahí Otimi reaccionó e intentó. Pero bueno, lamentamos este resultado porque veníamos a ganar el juego. Sí, Otimi está teniendo algunos problemas físicos en relación a la intensidad que Otimi o que yo pienso que tiene que jugar. Tiene reacciones de jugadores con fatiga, con merma de rendimiento, con lesión. Entonces, un proceso. Yo quiero mucho más, pero a veces el jugador intenta y a veces puede, a veces no puede. En realidad es, en este proceso de poco tiempo, quiero otra cosa, pero insisto en eso y la verdad es que con juego tan seguido nos está costando mucho. E aí a nossa tela então envolvendo Jorge Sampaoli, e claro, a atuação rubro-negra ontem, tá? Será que é para esquecer então a média dos 10 jogos anteriores? E contra o Nublense, chutes, olha só como caiu, de 17 para 7. No alvo também caiu pela metade, ações na área do rival também pela metade e as grandes chances criadas. A gente vai então direto para o Rio, porque o Pedro Henrique Torre hoje acompanhou a chegada do Flamengo, o desembarque, teve até Diva Pop desembarcando junto, viu, Mari? Quem que desembarcou junto? Eu não sei, era a Ana Castela? Quem que era o Pedro? O Mioto? Mas... que eles chegaram juntos, não sei. Não sei. Enfim, não é esse o ponto aqui do nosso Sport Center. Tá tudo certo? Teve protesto, reclamação ou não? Como é que foi, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, bom dia também aí, Mari, Eugênio, Marra, amigos do Sport Center. Olha, nossa equipe chegou bem cedinho aqui no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para acompanhar o desembarque da delegação do Flamengo. Já tinha uma aglomeração, e segue uma aglomeração ali no desembarque internacional. A gente queria saber exatamente por quê, porque não era perfil de protesto nem nada não. Alguns adolescentes ali, e aí a Mari deve saber, a cantora norte-americana Lana Del Rey vai desembarcar daqui a pouco por aqui. Então tem um pessoal ali gritando, tentando ter algum registro com a cantora. Então o pessoal que está fazendo o barulho por ali. Barulho por parte de torcedores do Flamengo não houve.
até na parte de dentro aqui do saguão, que é onde desembarcaram os jogadores do Flamengo. Ali do lado de fora, ao que consta, um torcedor até, enfim, chiou um pouco com o Vidal, algo nesse sentido, mas nada que fosse digno de maior registro, um desembarque mais tranquilo da delegação, depois do voo que vieram diretamente de Concepción, lá no Chile. Os jogadores até, enfim, tentamos aqui falar com alguns deles, chamamos alguns, nem mesmo viraram a cara aqui, eles passaram reto, não quiseram falar mesmo. Um momento mais difícil do Flamengo na Libertadores, muito aquém do que se esperava do atual campeão, ainda mais em um ano em que a decisão vai ser mais uma vez no Maracanã. Flamengo com apenas 5 pontos, tem esses 2 jogos em casa, mas fica bem obrigado a vencê-los agora, então uma situação mais apertada. O Arrascaeta, que não atuou novamente, viajou, mas não atuou, ele passou caminhando aqui normalmente, mas o Flamengo quer tê-lo para o Fla-Flu de quinta-feira que vem no Maracanã, na volta da Copa do Brasil. Para sábado parece improvável ainda que o Flamengo tenha ele contra o Cruzeiro, 18h30 no Maracanã. E tem o Léo Pereira também, passaram por aqui, o Léo Pereira e o Matheus França, que também ficaram fora dessa partida. Todos questões musculares, como você tem dito aí, Bruno, la intensidade do Flamengo de Sampaoli. Ô Pedro, então você agora me deu a informação que é Lana Del Rey, que sim, é um grande nome da música, e não poderia ser a cantora internacional que mais faz sentido com o momento do Flamengo. Lana Del Rey é o tipo de cantora que você escuta na deprê. É pra você mesmo? Sentar na cadeira, abrir um vinho, se você fuma um cigarrinho, e sofrer na vida. E lembrar dos momentos Summertime mas Sadness. É pra sofrer tanto assim? É uma depressão. E aí é Lana Del Rey e o Flamengo chegando junto. É a playlist do Gabigol nesse momento. Mas pra estar nessa playlist, o Flamengo? Não, depressão máxima, talvez não. Pô, mas o torcedor, depois desse jogo, ficou nessa deprê. Ontem eu acho que o torcedor ficou... Foi no ritmo de uma música da Lana Del Rey, devagar. Alguns nem conseguiram chegar nesse nível porque dormiram antes. Porque foi um jogo para dormir. Desde o primeiro tempo, quando o Flamengo era melhor, porque o time chileno baixou as linhas e ficou lá atrás, mas desde o primeiro tempo foi um jogo numa intensidade bem inferior àquilo que a gente espera ver de um Flamengo no jogo de Libertadores. Sim. Era um jogo de Libertadores, gente, não era um jogo qualquer. Eu acho que vai classificar, vai ganhar os jogos em casa e vai classificar. Mas era um jogo para o Flamengo vencer. É o Ñublense, um time que nunca jogou Libertadores, um time pequeno do interior do Chile. E até ele estava fora de casa. Não, e não Sim, só isso. nem estava jogando no seu próprio estádio. Quando né? a gente viu o sorteio Alcas e Ñublense, você falou, beleza, Sim. 6 pontos. Sim. 12 pontos. 6 dentro, 6 Tranquilo. fora. Esse era o time no sorteio que todo mundo queria pegar. Naquele pote ali, era o time que todo mundo queria pegar. O pote 4. Por quê? Não tinha altitude, não tinha problema de desgaste de logística de viagem, como você tem quando vai para a Venezuela, por exemplo. Né? Não é um país que atravesse um bom momento no seu futebol. Então, nem se for o principal time do Chile hoje, não assusta. E esse não é o principal time do Chile. E foi um time que sofreu um desmanche do ano passado para cá. Ou seja, tinha tudo para ser um adversário tranquilo. E o Flamengo não conseguiu a vitória. E o jogo ontem foi muito ditado pelo placar. O Ñublense começou meio com medo do Flamengo, depois que sofreu o gol, e falou assim, eu não tenho mais nada a perder. Está aqui, minha torcida está aqui, um bom público no estádio, eu vou tentar jogar. E jogou. Sabe, quando ele quis jogar, ele jogou. Uhum. Foi para cima do Flamengo, buscou um empate, ficou um jogo igual no segundo tempo, porque o Flamengo também não teve reação. É impressionante. Acho que não é para ficar em depressão, uma depressão tão profunda. Né? Mas quando você olha a temporada do Flamengo, então, aí talvez esteja nesse caminho. Porque aqui. aí que tá. O Sampaoli, ele fala que com esse calendário é muito difícil você manter essa intensidade. E isso é verdade para qualquer equipe. Sim. Mas o Flamengo tem tido intensidade para que ela seja mantida? Manter a intensidade é difícil, mas não precisa também cair tanto assim, né? Eu entendo até o seguinte, você fez 1-0, talvez, por causa do calendário, você queira dar um passinho atrás, Sim. tudo. Mas o Flamengo não é que deu um passinho atrás. O movimento médio do Flamengo foi no campo de ataque. A questão não é posicionamento para mim. A questão é
ganhar umas bolas na dividida, firmar um sabe, pezinho, assim, né? E ter jogo, ter qualidade do jogo. Pra mim, a questão não é posicionamento. Porque quando a gente pra mim, cita a a questão intensidade ontem foi os jogadores que a mesmo. gente quer ver é aquela que o Eugênio lembrou, do jogo contra o Fluminense. Mas é só isso ou em outros jogos a gente vê essa intensidade? É bem... É difícil, né? Então, mas eu não tenho a menor dúvida que do jeito que ficou, né, a tabela de classificação do grupo, o Flamengo vai jogar tudo contra o Racing. Porque tem que jogar. Porque é um jogo decisivo. O problema todo daqui a pouco parece que vai... não vamos escolher aqui os jogos que você vai jogar com tudo e tal. E não é pra ser assim. A gente já tá no meio do ano. Não, e assim, Marra, a gente vê, e posso até passar essa pro Pedro, que tem jogos que ninguém joga na mesma intensidade por 90 minutos por todos os 400 bilhões de jogos que tem na temporada. Não é isso. A grande questão que parece, Pedro, é que ou o Flamengo precisa de uma motivação extra, tipo um clássico, para um foco absurdo, ou uma situação de desespero. Ou ganha ou está eliminado. Ou ganha ou está fora da competição. E que, por vezes, ele não consegue administrar com o seu estilo de jogo. Porque é isso que o Marra falou, ele pode dar um passinho para trás. Mas isso também pode ser ordenado, pensado, para o time não ceder tanto espaço ou talvez morrer tanto assim no jogo, né? O Flamengo tem funcionado muito sob pressão da circunstância, né? Contra o Fluminense precisava, talvez até um tanto quanto engasgado por conta da final também, porque levou aquela sapatada do Fluminense na final, o time queria dar respostas também, aí mostrou essa grande intensidade contra o Fluminense, foi bastante elogiado, mas também não transformou em vitória, ficou no 0-0, perdeu várias oportunidades. O Arrascaeta esteve em campo, enfim, fez uma boa partida e tudo mais. Os jogadores se apresentaram. Chamou muita atenção ontem os jogadores em alguns momentos dispersos, assim. Trata-se, como disseram aí, de uma Libertadores. O Flamengo é o atual campeão. Está longe ainda de garantir classificação para a próxima fase, mesmo que tivesse garantido, enfim, tem um compromisso internacional. Era um time que se mostrava muito como um visitante indigesto na Libertadores e agora nos 3 jogos fora de casa não conseguiu nenhuma vitória, ao contrário, somou apenas 2 pontos. Então preocupa bastante assim esse movimento do Flamengo, assim, essa dispersão assim dos jogadores durante a partida, quase beirando às vezes uma displicência dentro de campo e acelerando quando acha que é possível. Até em alguns momentos do jogo acelerou ali e conseguiu criar momentos de perigo quando tudo parecia quase perdido. Então isso preocupa bastante, assim, saber dosar as energias, mas não dosar de tal maneira que comprometa os resultados, né? A sequência agora é bem dura também, né, Eugênio? Porque é Cruzeiro, depois tem o jogo contra o Fluminense, tem o jogo contra o Racing, tem o jogo contra o Vasco, então os próximos 4 jogos são pegados aí para o rubro-negro. Essa questão do jogo fora de casa na Libertadores, eu acho que o Flamengo vai se classificar, mas não vai se classificar, talvez não se classifique em primeiro do grupo. Já é um ponto. Ou, caso classifique em primeiro, não vai ser uma das melhores campanhas. E, a partir daí, ele vai ter que decidir fora de casa no mata-mata. Ele vai ter que ter uma postura diferente. O que é que você separou? Então, esse lance aqui não é nem para fazer uma análise tática, não. Eu vou correr aqui. Tá bom. Vou deixar correr. É o momento que o Flamengo tem a oportunidade de sair no contra-ataque. Acelera! Vai! Bota a velocidade aí, Cebolinha. Esse lance, para mim, representa o Flamengo, especialmente no segundo tempo ontem. 15 minutos do segundo tempo. Olha só, o Pedro falava em displicência, olha isso. Eu vi gente falando, Eugênio, impressionante. Claro que de uma forma muito coloquial, mas tipo ritmo de pelada, né? O próprio gol que sofre, né? A maneira como sofre o gol. Sim, mas isso aqui, gente, uma jogada de contra-ataque possível, eles param e ficam trocando passes laterais no meio do campo. A pergunta imediata é na altitude? Não é na altitude. Não é na altitude. Porque se é na altitude, você entende isso. E lá Eles do outro permitem lado... o adversário redesenhar toda a sua defesa. E aí perdem a bola e tem que correr para trás tudo de novo. Então, vai parar aí o lance. Daqui a pouco, logo na sequência depois, né, tem um chute do Nublense. Mas ali, eu acho que eu pedi para separar essa imagem para mostrar o ritmo que o Flamengo imprimiu no segundo tempo, para quem não viu o jogo. Esse lance, para mim, é um resumo.
E é bem destacado, né, Marra? Como se acomoda. Sim. Aí, sinceramente, assim, você pode até achar que é um comando que veio do treinador. Mas não é. Ali é o jogador realmente segurando, é falta da intensidade. Para mim, isso é uma decisão. Mas assim, do time, o Sampaoli ele tem cobrado, e como a gente falou, é verdade que é difícil para qualquer time ter essa sequência, né, intensa. E ele cobra muito isso de suas equipes. Uhum. Ele deveria pensar em alguma estratégia diferente ou não? Ele tem que puxar e esticar essa corda. Do tipo, ele vai ter que mudar o estilo dele de alguma maneira, adaptar o estilo dele. Porque, olha, contra vamos pegar os dois times que tiveram sucesso do Flamengo recente, o do Jesus e o do Dorival. O do Jesus, ele cai na Copa do Brasil, e então ele ganha semanas para trabalhar e descansar. Sim. O Dorival tinha um time da quarta e o time do final de semana. O Sampaoli, ele tem basicamente um time, apesar de trocar, né? Troca muito. Ele troca muito os jogadores, mas é sempre no que ele imagina que seja o melhor. E ele estica essa corda sempre. Ele deveria se adaptar a isso ou não? Eu acho que no momento ele deveria... É que pedir para o Sampaoli para mudar alguma coisa de conceito dele é algo muito difícil, né? Ele é um técnico reconhecido internacionalmente por algumas, né, ideias. Mas eu entendo que agora ele deveria, talvez, fortalecer fisicamente alguns jogadores. E fortalecer fisicamente alguns jogadores deveria, talvez, afastar alguns outros, né? Tirar para descansar, Mas ele não vai fazer isso agora, não tem jeito. Agora, não tem jeito. Com essa sequência que a gente falou, né, Mari? Sim. E assim, você vai adaptar então. Então, deixa de morder no meu campo, deixa de... Ele não quer isso. Deixa de jogar em velocidade, como, por exemplo, ali foi o que os jogadores decidiram em campo. Ele não gosta disso. Não é algo que satisfaça. Tanto que a entrevista coletiva dele é também sonolenta. Então, ele não tem nem a indignação que ele tinha antes. Marra, desde a primeira entrevista dele, ou a segunda, assim, no início do trabalho dele, eu e o Bruno, a gente sempre conversa aqui em off, quando a gente chama lá do outro lado do estúdio, quando aparece o Sampaoli na tela, como que ele tá diferente? Hoje, agora, tava passando o Sampaoli, eu olhei pro Bruno e falei, gente, eu não tô acreditando, porque ele tá falando baixinho, ele fala jogar, que eu tenho nós temos que tentar de muito resolver. Tempo, ele sempre quis trabalhar no Flamengo. Eu não sei se pelo fato de ele estar tentando falar em português, que era algo que ele não fazia a menor questão quando estava no Atlético ou no Santos. Ele tem que parar para pensar um pouco mais. Se isso tira um pouco a intensidade dele ali nas palavras. Mas né? eu acho que não. Mas eu acho diferente. que também é Pode fonte ser. nossa interpretação, percepção, né? Mas vamos lá, de energia, o Vitor de Pereira rosto. também. Mas o Vitor Pereira a gente sabia qual que era o motivo dele não estar confortável. Sim. Sim, mas é algo que se repete, né? Dois técnicos que têm uma personalidade e que mudam essa personalidade no momento que estão ali naquela Mas será cadeira. Que não é porque, assim, ele sempre do quis Flamengo. trabalhar no Flamengo e aí ele talvez, eu não vou usar isso respeita mais, porque eu não acho que é questão de desrespeito por onde ele passou, mas ele tem esse cuidado na Eu acho que o fato dele estar palavra tentando falar em português tira um pouco da fluência dele ali na hora de dar uma entrevista e ser mais eu acho que às enérgico. vezes ele não quer ser talvez também tão forte, porque ele sempre quis estar nesse lugar, então ele prefere não explodir tudo. Tá pisando em ovos. Isso. Tá. E deve estar esperando a abertura da janela. Porque acho que ele vai querer moldar um pouco mais o elenco. Acho não, Sim. ele vai querer. Tem vários nomes sendo especulados aí no Alan. Flamengo, né? Vários. O Pedro tá com a gente ainda? Tá com a gente? Porque eu queria falar também sobre um outro ponto, que assim, as mexidas do Sampaoli, né, também têm sido muito criticadas. Essa leitura durante o jogo, por vezes de mexer demais por forças maiores, por vezes de gastar substituição e colocar o time ainda numa outra situação. A substituição com a bola rolando do Sampaoli tem sido criticada. Se a gente pode pegar algum ponto que é mais responsabilidade dele. Ele tem sido criticado bastante nesse sentido aí de, às vezes, fazer 2 modificações, aí passam 5 minutos e ele faz outras 2 modificações, né? Então ele perde 2 janelas, por exemplo, aí, e aí às vezes se vê numa situação difícil, que até no caso contra o Corinthians, ele perdeu as janelas de substituições, o Léo Pereira continuou em campo e deu certo, porque foi lá para o ataque e fez o gol da vitória. Mas ele está tentando de alguma maneira, tem sido bastante criticado também o fato dele cobrar intensidade e, por exemplo, ter optado pelo Vidal ontem em campo, o Vidal com alguma dificuldade de apresentar
essa intensidade, um jogador já bastante veterano, né? Então ele tem sido cobrado por algumas escolhas e ele tem indicado que tem dificuldades nesse momento, assim, porque o elenco está sendo, ele não quer, o São Paulo nesse momento ele não quer direcionar demais críticas a elenco, nem mesmo ao legado deixado pelo Vitor Pereira, embora tenha esbarrado nisso na última coletiva, a questão física que o incomoda demais, ele já detectou isso quando chegou ao Flamengo e agora externou de alguma maneira, a questão física o incomoda demais, ele queria um elenco muito mais preparado e ele está fazendo girar a roda não poupando os jogadores, justamente porque ele quer deixá-los em forma, mas ao mesmo tempo, se você não cadenciar um pouco essa utilização dos jogadores, ou pelo menos essa alta rotação que ele propôs em algum momento, você vai estourar, não tem como, porque os atletas não estavam tão adaptados assim. Então, uma situação difícil e até por isso ele está ansioso, certamente, pelo mercado. Chegar logo o Luiz Araújo, até o Rossi, o goleiro também, De La Cruz, tem a possibilidade do Alan também, que está no radar do Flamengo. O Flamengo tem interesse no jogador. Então, o Flamengo vai buscar mais alternativas no mercado para chegar jogadores, dar mais, e aí, quem sabe, o Sampaoli poder até abrir mão de alguns e poder oxigenar mais esse elenco, né? Então é isso, nação. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like maroto para fortalecer e até o próximo vídeo. Estamos juntos e fui!